Daqui a pouquinho a gente vai ver os lances também de Brasil e Uruguai. A edição está preparando. Enquanto eles preparam, a gente segue aqui falando, já que o Troca hoje é um pouco mais curto. Então a gente tem que seguir. Vamos lá. Vamos colocar primeiro a provável escalação e depois a gente fala da situação do Palmeiras, que tem vários desfalques por causa da Covid-19. Vamos colocar na tela o provável campinho, provável escalação. Nosso campinho, a gente chama assim, né? O Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, Emerson Santos, Renan ou Gustavo Gomes e Lucas Esteves, Patrick de Paula, Zé Rafael e Rafael Veiga, Lucas Lima, Luiz Adriano e William. Esse é o provável Palmeiras que vamos ver contra o Ceará. Agora a gente vai entrar nessa questão delicada. 19 desfalques para decisão com o Ceará. Eu coloquei até a lista aqui. Os atletas infectados pelo novo coronavírus. Vocês querem passar a lista? É uma lista imensa. E além deles, ainda tem 3 lesionados, né? Que é importante a gente chamar a atenção também. O Felipe Melo, o Wesley e o Luan Silva. Então, é uma situação que envolve a pandemia, né? A gente está no meio de uma pandemia, e uma decisão que já está encaminhada 3-0 diante do Ceará, mas não pode bobear de jeito nenhum. O que eu acho mais curioso é que o primeiro time a passar por esse surto de maneira mais emblemática foi o Flamengo, né? A gente tem a questão do Goiás lá no início do campeonato, né? Mas se discutiu muito a questão da continuidade ou não, né? Pelo que vinha ocorrendo no momento em que aconteceu com o Flamengo. A gente teve recentemente com o Santos e agora com o Palmeiras, mas 2 dos principais elencos do futebol brasileiro. E esse Palmeiras desenhado, mesmo com tantas baixas, é um Palmeiras competitivo para esse jogo de amanhã. Então, eu acho que, bem ou mal, pela vantagem que construiu, pelo time que ainda consegue colocar em campo, a gente não está nem falando de um aproveitamento tão alto assim de jogadores do Sub-20, como o Flamengo teve que recorrer lá atrás naquele confronto contra o próprio Palmeiras no Brasileirão. Mas eu acho bem competitivo, assim, com muitos jogadores. E é da onde vem minha discussão desde o princípio do ano. Que a gente começa a enviesar a análise e dizer que o Palmeiras tem jogadores ruins e tem um elenco de pouca qualidade. Está longe de ser verdade. Mesmo reformulando, mesmo perdendo o Dudu, que era referência técnica, colocando muito mais gente da base do que em outros momentos, é um Palmeiras forte. É um Palmeiras com um grupo qualificado, é um Palmeiras com quase 20 pessoas. 20 jogadores do plantel fora, e ainda assim com jogadores de renome que podem entregar um bom rendimento numa partida decisiva de Copa do Brasil. Rafael, então, acho que esse seja justo, 19, hein? 19 não é 20, né? 19 não é por um detalhe. 19 não é 20. Vai que até amanhã surge mentira. Já fizeram os testes pré-jogo, né? Quase 20, né? Enquanto isso, eu estava contando aqui, Ana, são 15 atletas infectados pelo novo coronavírus, mais os 3 lesionados que eu já citei e também a ausência do Breno Lopes, que já defendeu o Juventude no torneio, então não pode disputar pelo Palmeiras a Copa do Brasil. Tem a questão do Gustavo Gomes, né? Jogou hoje eliminatórias. Mesmo debate que a gente teve do Isla, do Everton Ribeiro. Muito bem Jogou lembrado. Pelo Paraguai, empate com a Bolívia. E aí, qual é a tua impressão desse Palmeiras totalmente desfalcado, Ana? Analisar futebol na temporada atual é um desafio, né? Porque para esse jogo, que o Palmeiras fez um bom resultado na primeira partida, eu acho o time também extremamente competitivo, concordo em tudo com o Rafa. Só que se você pensa a médio prazo, para um time que está crescendo no Campeonato Brasileiro, contar com essa quantidade de desfalques, pensa lá nos jogos na rodada do final de semana e da semana que vem, né? É muita coisa. Então, assim, é uma temporada toda avaliada pela metade, porque ela está condicionada aos times perderem seus principais jogadores, né? Dentro dessa realidade do Palmeiras, ele fez um bom resultado, já tinha sido isso, né, no jogo contra o Bragantino, na outra fase da Copa do Brasil, e agora joga ali com um time bem escalado, né, com boas opções, apesar dos desfalques, e com um técnico que tem conseguido cada vez mais se entrosar com o elenco. E eu acho que esse é o diferencial do Palmeiras nesse momento. Só que a médio prazo, a avaliação, pensando na temporada, os times estão sofrendo muito. O Palmeiras vai jogar no final de semana e na semana que vem com muitos desfalques e precisando do resultado. Claro que precisa do resultado sempre, mas no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, os desfalques fazem muita falta.
Então, eu acho que essa é a análise que dá para ser feita nesse momento e entendendo aí qual que é a realidade dos clubes e que não é também, né, de novo, não está acontecendo com A ou com B, está acontecendo com todos. Infelizmente, essa é a análise que a gente tem que fazer nesse momento. Só para fechar aqui o assunto, colocar rapidinho o campinho do Ceará, que aí a gente já vai comentando em cima também e falando do retorno do Vina, que é importante para o Ceará. Tem como a gente ilustrar aí, produção, rapidinho? Aê, Fernando Praz no gol, Samuel Xavier pela direita, Luiz Otávio, o Thiago e o Bruno Pacheco, o Charles, Fabinho, o Fernando Sobral e também o Felipe Silva, ou o Vina, como a gente está falando, provavelmente ele entre. Tem o Léo Chu e o Felipe Viseu, que fecham, então, os titulares, os prováveis titulares dessa partida. A questão do Vina é que ele está liberado da Covid, mas ele ficou os 10 dias em isolamento longe dos treinos, né? Então, como que vai ser esse aproveitamento dele como titular? Ele é muito relevante, né? Ele é fundamental. É um cara de 27 participações diretas, gols e assistências na temporada. Só que tem uma defasagem física que pode pesar, né? Mas imagino que ele vá para o jogo do jeito que for, pela necessidade de dar uma resposta, né? Tentando mais uma vez encarar o que são os desfalques do Palmeiras e dar uma resposta até em cima do que foi o jogo. Não dá para falar de 90 minutos ruins, né? Mas a questão da reta final do primeiro tempo, a desatenção do Ceará, o jogo pelo menos vinha amarrado até ali, mas a partir dos 30 minutos do primeiro tempo foram 15 minutos assim para se jogar no lixo mesmo, em termos de foco, de concentração, para o tamanho do que era o confronto e pelos desfalques que já existiam no Palmeiras. Né? Tudo bem que era um bom time, ainda melhor do que o que deve vir a campo amanhã por parte dos paulistas, mas acho que o Ceará ficou devendo na ida. E mesmo que não alcance classificação, não consiga colocar isso em questão na partida de volta, acho que tem que dar uma resposta para o seu torcedor com relação a desempenho num confronto grande desse. Ana, só para a gente também ouvir você rapidinho em relação ao Vina, os números falam. Os números falam meio estranho, né? Mas falam. Os números indicam, pronto. 15 gols, 12 assistências. Já mostra a relevância dele no elenco. É impressionante como o Ceará consegue, pela segunda temporada, um jogador que se identifica com a equipe, que consegue mover o time da forma como faz o Vina, né? A escalação, olhando esse campinho, já é melhor da que foi no primeiro jogo, né? Que foi disparado o pior jogo que eu vi do Ceará